Olá pessoal, tudo bem? Francisco novamente, chegando no 5º episódio da nossa 12ª temporada, falando de educação midiática. Nesse momento, a gente tem que perceber que uma escola que ensina a checar é uma escola que forma cidadão crítico. E hoje eu vou te mostrar como isso pode acontecer na prática. Muitas vezes, o debate sobre fake news, ele fica só na teoria, mas existem práticas reais que a gente pode adotar dentro da escola. Por exemplo, projetos que ensinam os alunos a verificar fontes, analisar links suspeitos, entender a diferença entre opinião e fatos, isso é muito importante. E aqui entra um ponto muito atual. A lei que limita, ou direciona o uso de celulares nas escolas, será que ela resolve o problema? Ou será que, ao invés de proibir, a gente precisa educar para o uso consciente do telefone celular? As pesquisas que falam sobre isso, elas mostram que simplesmente proibir o uso do aparelho celular é um pouco ineficaz e até piora a relação com o jovem em relação à tecnologia. O que funciona efetivamente é educar para o uso responsável, né? Lembrando que esse uso responsável, ele envolve diversas camadas. Não é só fazer um uso consciente na pesquisa e no compartilhamento de informações. É ter um uso consciente, inclusive no campo da saúde mental, do que nos afeta do ponto de vista da nossa saúde. A própria Unesco, ela defende que a educação midiática é a estratégia mais sustentável para combater a desinformação. Porque não se trata só de evitar a fake news hoje, mas mais do que isso, formar um cidadão que saiba lidar com informação ao longo da vida. E repara, até grandes eventos esportivos, eles viram palco para compartilhamento de informação falsa. Eu citei lá no primeiro episódio a questão da Copa do Mundo de 98. Isso mostra que a desinformação ela se infiltra em todos os espaços. E na escola não é diferente. A escola ela tem que se preparar para que o aluno consiga enfrentar esse fenômeno da melhor maneira. E como sempre, no Café com o Prof, a gente não quer ficar só no discurso, a gente quer sair do discurso e mostrar na prática. Por isso eu vou te levar de novo lá para o Conexão Amplia, para a gente ouvir como é que as nossas escolas parceiras elas estão trabalhando isso no dia a dia. Bora conferir? Fala gente, tudo bem? Como eu falei, a gente está aqui nesse congresso maravilhoso, né? Um dia super rico para todo mundo e a gente está trazendo as escolas para a gente poder conversar sobre a prática pedagógica dessas escolas. A gente tem o prazer aqui de receber o Oswaldo do Colégio Mendel, lá da Bahia, colégio super importante para a gente e para a região, faz um trabalho pedagógico fantástico, tem um trabalho de formação continuada, um dos melhores que eu já conheci e por isso é uma grande satisfação estar contigo aqui, tá, Oswaldo? Oswaldo, antes de você se apresentar e já para passar a bola para você, o que eu queria perguntar para você? A gente sabe que a gente está num momento relativamente polêmico em função da limitação pedagógica para o uso do celular, né? Vou chamar assim, não vou chamar de proibição. E eu queria saber de vocês, lá no Mendel, como é que isso foi visto, como é que isso foi recebido, se você acha que o impacto foi positivo, foi negativo, enfim, qual é a tua análise nesse sentido? Vamos lá, né? Meu nome é Oswaldo, como o Francisco falou muito bem, eu sou mentor de rede, trabalho com inovação e aprendizagem, principalmente na instituição e sou da direção pedagógica, né, de uma dos colégios da unidade também, que é o Colégio Vilas. Então trabalho nas duas unidades aí, fazendo esse trabalho relacionado à inovação e aprendizagem. Tem um ponto que é muito importante quando você traz isso, que é dentro da educação, acho que isso acompanha a nossa vida também, de você, às vezes, fazer uma relação de mocinho e bandido, né, principalmente nessa questão do uso do celular também. Hoje nós temos uma lei, né, que fala sobre o não uso do celular nas escolas. Esse é um ponto que é importante. Foi um ponto, né, à frente dentro do Brasil, dentro do que as pesquisas falam sobre o uso desse celular e principalmente todos os impactos que eles causam, né, nos jovens e nos adolescentes. Esse é um ponto importantíssimo. O que eu trago de reflexão em relação a isso é que a escola também é um lugar de aprendizagem. E quando a gente fala de educação midiática, de letramento digital,
a escola ela também precisa ser esse lugar que vai orientar esses estudantes a utilizar isso de uma forma, né, mais consciente, utilizando, né, a tecnologia, utilizando os recursos tecnológicos de forma consciente. Tem autores que falam sobre isso já hoje em dia, né, dessa importância da escola trabalhar a educação midiática para não tirar isso totalmente desse processo educacional. E a lei também ela fala sobre isso, né? Ela fala que é possível a utilização desses recursos dentro da perspectiva do uso pedagógico didático desses recursos. Porque é claro que a lei ela vai entender a necessidade de se trabalhar a educação midiática e o letramento digital. Então a gente trabalha hoje levando em consideração esses dois universos, que trabalha tanto com essa questão, né, da lei, da garantia da lei, mas entendendo que a escola é um espaço também dessa aprendizagem, dessa educação midiática. Perfeito, Oswaldo. E a educação midiática, ela tem uma relação muito íntima com o processo de desenvolvimento crítico do aluno, né? Saber analisar se uma fake news traz uma informação verdadeira ou não, enfim, tudo isso envolve o desenvolvimento da habilidade e da competência de pensamento crítico. Dentro dessa perspectiva, você acha que a tua instituição ela é bem sucedida no campo desse desenvolvimento? E mais do que isso, eu queria te perguntar, vocês têm algum projeto que desenvolveu os alunos nesse caminho, que conseguiu trazer resultados positivos nesse sentido? Nós temos um valor institucional que se chama um passo à frente. E dentro de uns comportamentos, né, que tem relação a esse valor, fala sobre o uso, inovar com responsabilidade, inovar sabendo o que está fazendo. E eu acredito muito que esse é um ponto importantíssimo quando a gente fala de educação midiática. Nós temos, como eu falei, esse contexto da lei, de tudo que a gente sabe, entende hoje da necessidade, né, desse aluno estar mais concentrado em sala de aula, mas a gente vem desenvolvendo um trabalho desde 2024 focado também na formação desse estudante. Então, passamos por um processo formativo do corpo docente, inicialmente, inclusive com a parceria de vocês também nessa caminhada. E depois disso, passamos por um processo de formação em relação aos estudantes em 2024, mesmo antes da lei, trazendo workshops, processos formativos com esses alunos, tratando sobre segurança de dados, tratando sobre letramento digital, que conseguiu, já nesse contexto de 2024, repercutir internamente de forma muito positiva na utilização desses equipamentos. Mas a gente não para por aí, né? Em 2025, a gente vai continuar com esse processo formativo, inclusive com parcerias locais de empresas que trabalham também essa questão da inteligência artificial, da educação midiática. E em 2026, esse programa ele vai crescer cada vez mais. Então a gente vem fazendo um trabalho de educação midiática, de entender essa inovação tecnológica, não apenas como fazer um curso com os estudantes, porque muitas vezes, ou trazer possibilidades tecnológicas para esse estudante também, sem antes passar por esse letramento, por essa educação midiática. Esse ponto ele é muito importante para a gente, para não ficar uma coisa solta, porque quando você não tem o processo anterior, que é o processo formativo, a gente entende que pode ser um investimento, como algumas pesquisas já apontam, que muitas escolas, às vezes, investem em tecnologia, mas o professor não foi letrado, o aluno não foi letrado, e fica a tecnologia pela tecnologia, a inovação pela inovação. Então, nós partimos por esse caminho, né, de fazer esse processo formativo com os estudantes. Eu estava na linha de frente desse processo formativo com os alunos, inclusive, para trabalhar essas questões e conscientizar, e a gente já conseguiu perceber, dentro da nossa rotina, resultados bem interessantes em relação a isso. Muito bom. Isso dialoga muito com aquele conceito de educação integral que a gente estava falando. Quer dizer, não adianta você olhar para uma competência e desenvolvê-la de uma maneira profunda se você não olhar toda a abrangência de competências e habilidades que a gente precisa desenvolver nesse aluno. Vocês estão tendo esse cuidado quando elaboram um projeto como esse, né? E entendendo, de certa forma também, qual a origem dessa discussão em relação à educação midiática, que é um conceito que vem da área de comunicação, né, ali nos anos 50, anos 30, na França. Você tem na década de 70, na América Latina, uma expansão desse conceito de educação midiática voltada à mídia mesmo, de comunicação. E a gente percebe, e é uma coisa que a gente trabalha muito na instituição,
a proximidade que essa instituição precisa ter do meio acadêmico, porque no Brasil, quando chega essa discussão de educação midiática, foi através de um congresso que aconteceu na USP, e esse congresso que aconteceu no final dos anos 2000, ou dos anos 90 para os anos 2000, levou uma série, né, de ações ligadas à educação midiática no Brasil, e não só na área de comunicação, mas que reverberou na área de educação também. E aí essa discussão, que não é nova, ela ganha força, né, a partir desse momento pós-pandemia, onde a gente ficou muito, né, nas telas, isso vai ganhar força dentro desse contexto, mas é uma discussão que ela é antiga, né, mas que a área de educação ela absorve. O Guy Debord, na Sociedade do Espetáculo, já estava discutindo isso, né? E aí traz essa para a área da educação para a gente discutir realmente como essa educação midiática ela pode realmente trazer impactos que sejam positivos, né? Como isso pode reverberar em ações que vão gerar um comportamento desse estudante, ações socioemocionais ligados a essa formação integral, lógico, né? Que vocês estão trazendo muito bem aqui no evento também. Sempre muito bom conversar contigo, Oswaldo, sempre muito legal falar de educação com você, porque é muito enriquecedor sempre, tá? Obrigado, grande prazer te ver aqui e bater esse papo contigo. Muito obrigado. Estou aqui com a Juliana, do Alfredo Simon, da Rede Sinodal, lá de Pelotas. Ela trabalha muito bem esse processo de educação midiática dentro do colégio e da Rede Sinodal. E eu queria, dando um passinho atrás, Juliana, falar com você sobre o seguinte. Quando a gente aborda, ou melhor, quando a BNCC aborda a necessidade do desenvolvimento do pensamento crítico, ela obviamente está olhando para várias camadas de desenvolvimento do aluno, mas uma dessas camadas, sem dúvida nenhuma, é a educação midiática, especialmente em função de todos os problemas que as chamadas fake news estão causando hoje no planeta. Isso não é um fenômeno nacional. Então, minha pergunta é a seguinte, dentro do Alfredo Simon, dentro da Rede Sinodal, vocês têm algum projeto endereçado para esse caminho, endereçado para esse processo de desenvolvimento crítico voltado à análise crítica da veracidade dos fatos que são recebidos por esses alunos? Então, prazer, Francisco, estar aqui. Nós temos, na nossa escola, um dos nossos pilares é o trabalho com projetos. Então, os professores desenvolvem com os alunos, né? Os alunos vão em busca de assuntos que eles têm interesse. E aí, nesse processo, os professores, então, acompanham da onde que os alunos estão tirando as informações, né? Como eles estão fazendo as análises. Então, esse é o caminho que a gente trabalha, né? Justamente com a educação midiática e vendo o que os alunos conseguem identificar do que é verdadeiro ou falso, né? Porque hoje em dia, o que eles pegam? A primeira coisa que eles pesquisam ali, já pegam a primeira informação, né? Então, fazer esse filtro, conseguir identificar o que é realmente importante, o que eles têm que relevar, né? Para conseguir produzir, então, um texto, né? Ou uma pesquisa em si, né? Perfeito. O processo, então, ele está encaminhado a partir de sugestões de pesquisa, projetos de pesquisa que vocês têm, que conversa muito com a ideia do desenvolvimento de um aluno curioso, né? O Rubem Alves já falava disso. Né? Conseguir ir em busca, né? Ser criativo, né? Então, nesse sentido. Outra competência necessária de desenvolvimento, né? O pensamento crítico e criativo, está na BNCC. Curioso que você me chamou a atenção do seguinte, quando você falou desse estímulo à pesquisa, me lembrou o Rubem Alves. O Rubem Alves, né, ele já falava, muitos anos atrás, sobre a necessidade da gente desenvolver um aluno curioso antes de qualquer coisa, porque esse aluno curioso, ele tem onde buscar informação hoje em dia. Agora, paralelo ao desenvolvimento de um aluno curioso, você tem que desenvolver um aluno crítico. E aí, essas referências de desenvolvimento de criticidade, vocês vão tendo a partir dessa devolutiva que o professor dá para esse aluno. É por aí? Isso aí. Na verdade, a gente também busca a autoria do aluno, né? Que o aluno possa ser autor de algo que ele tenha interesse, né? E então, nesse sentido, assim, dentro de projetos, tu consegue trabalhar diferentes habilidades, né? E nós estamos no caminho, na verdade, a gente sempre acredita, assim, que a gente sempre pode mais, né? Sempre pode melhorar.
E projeto é uma das abas. E projetos vocês estão fazendo só no ensino médio ou tem em vários segmentos? Não, em todos os anos. Vários segmentos. Isso, desde a educação infantil. Claro que cada nível, né, o aprofundamento é diferente, mas desde a educação infantil. Já aprendem a trabalhar por projetos. É uma das metodologias ativas que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, é a aprendizagem baseada em projetos, porque, como eu falei, as camadas de desenvolvimento desse aluno são muito grandes quando você trabalha dessa maneira. E outra questão que eu acho bem importante, assim, que é relevante, é que a gente acredita que o aluno ele já tenha essa educação digital já intrínseca, inata, né? Ele tem que produzir uma apresentação, ele não domina, né? Ele tem que fazer um texto, ele tem que digitar lá no PowerPoint, no Word, ele não consegue, né? Então, assim, o quanto que é importante, é fundamental o papel do professor, né? O ensinar ele, né? Nesse sentido. Juliana, muito bom, sempre um prazer estar com vocês. Espero voltar lá em breve, né? Estive lá recentemente, espero voltar em breve. E é sempre um prazer estar aqui. Obrigado por prestigiar nosso evento, obrigado por ceder esses minutinhos aqui para trazer a tua experiência tão grande. Prazer é nosso. Obrigado, viu? Estou com o Hugo aqui do Ideal, super fera dentro do Grupo Salta, que, né, faz um trabalho incrível no processo de desenvolvimento dos professores e consequentemente, dos alunos, né, das aprendizagens por projeto que os alunos executam. E trouxe ele aqui para a gente conversar, como é o tema do nosso 5º episódio, desse universo de checagem, ou seja, desse desenvolvimento crítico que a BNCC tanto estimula, tanto exige, né, para perguntar para ele como é que isso é endereçado dentro do Ideal. Como é que dentro do Ideal vocês conseguem caminhar com esse desenvolvimento hoje tão fundamental na formação de um cidadão, que é essa análise crítica de dados, de fatos, de informações? Maravilha. Primeiro, obrigado pela oportunidade, por falar de um tema tão importante aqui para os nossos colegas, dentro de um café com prof aqui, tão bacana que é esse programa. Bom, lá no Ideal, Francisco, a gente usa uma combinação de metodologias ativas e recursos digitais. Vou te dar um exemplo do que a gente faz no chão ali de sala de aula. Por exemplo, no ensino fundamental, numa aula de geografia, de história, eu tenho o meu aluno numa comparação de notícias, em que o professor traz uma notícia, mas em diferentes perspectivas, em que ele possa analisar e checar de fato a veracidade daquela informação. Se eu vou ao ensino médio, por exemplo, eu já trabalho com uma educação baseada em projetos. Eu tenho a Sinuse, que é uma simulação das Nações Unidas na escola, que é o principal e maior evento da escola. A Sinuse, o aluno precisa pesquisar a informação, checar a informação, validar a informação e apresentar ao público essa informação. Então ele coloca em prática esses 3 pilares dentro do projeto da nossa escola. E isso está vinculado também a um valor da nossa escola, que é o protagonismo. Eu não consigo que o meu aluno seja autônomo e busque essa conscientização em relação ao pensamento crítico e também a validação de informação se ele não olha isso desde o fundamental até o ensino médio. E eu tenho mais um exemplo para te dar. Na nossa escola, nós temos uma feira do empreendedorismo. O meu aluno, ele apresenta à comunidade uma solução inovadora para um problema real na sociedade. Só que antes dele apresentar esse problema e trazer também a solução inovadora, ele precisa, junto com o teu professor, pesquisar, checar e validar essa informação. Então ele faz isso, obviamente, desde o 6º ano até o ensino médio. Com isso eu instigo e formo o meu aluno para que ele seja ali um cidadão consciente daquilo que ele vai ter ali na vida adulta e, obviamente, na adolescência dele. Enfrentar, né? Você me trouxe uma perspectiva muito forte, que a gente, né, obviamente fala muito, que é de você usar um determinado projeto para liderar várias frentes de desenvolvimento, né? Um projeto ele não precisa desenvolver unicamente uma habilidade, unicamente uma competência. Você pode variar o desenvolvimento dessas competências a partir das exigências que você faz. Quando você fala que esses alunos, por exemplo, eles são obrigados a apresentar
e não só a fazer a checagem da informação, etc. Eles precisam apresentar aquilo que eles produziram. Isso vai desenvolver nesses alunos uma série de outras coisas, oratória, né? Organização de conteúdos, enfim. Então, para além disso, o ideal ele consegue estabelecer, não do ponto de vista agora dos projetos, mas ele consegue estabelecer dentro da sala de aula com os professores mecanismos de diálogo para que esses projetos, uma vez feitos fora da sala de aula, sejam trazidos e implementados assim no dia a dia do professor agora, na prática mais, digamos, passiva, da aprendizagem mais passiva do que ativa. Isso também é possível? Sim, e aí eu acho que a gente entra numa seara, fazendo uma ponte, em construir uma habilidade de forma transversal. Enquanto o meu professor de geografia, que eu trouxe o exemplo, trabalha uma notícia, certo, isso tem que conversar também com o meu professor de matemática, isso tem que conversar com o meu professor de física, com todas as disciplinas que eu oferto dentro da escola, para que o aluno não entenda que aquilo é um fato isolado, que está numa caixinha que só quando eu ver o meu professor de geografia. Não, a checagem ela tem que ser de forma transversal. Que barato, era muito bacana. E obviamente, eu comentava sobre metodologias ativas, temos também sala de aula invertida, que é onde a gente busca o protagonismo do aluno também, para que não só o professor enviese uma notícia ou algo do tipo, mas a tecnologia, até mesmo com a questão do uso do celular com uma intencionalidade pedagógica, é importante que eles usem recursos digitais também para aprender isso no cotidiano deles. Muito bom. Hugo, queria te agradecer muito esses minutos que você cedeu para a gente aqui no nosso congresso. É um prazer falar contigo, é um prazer poder compartilhar da tua experiência com o público de casa e comigo, obviamente. Então, queria te agradecer muito, porque é sempre rico demais ver como é que vocês trabalham, saber como é que o ideal está seguindo o seu projeto pedagógico, porque ele é sempre muito relevante, tá bom? Obrigadão, Hugo. Poxa, muito obrigado, agradeço a oportunidade mais uma vez e sucesso aqui no projeto. Obrigado. Até já, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Pois é, pessoal, como vocês viram aí, educar também é educar para a mídia. Eu espero que essa temporada do Café com Prof tenha te inspirado a levar esse tema para a sala de aula com mais intencionalidade e mais segurança. E a gente se vê na próxima edição. Beijo grande.